O Partido dos Trabalhadores, o PT, né, pediu o afastamento do relator do processo que pode levar à cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, no Conselho de Ética da Câmara. O líder do PT, Lindbergh Farias, alegou que o deputado, delegado Marcelo Freitas, do União Brasil do Estado de Minas Gerais, é parcial para conduzir o caso. A gente separou uma arte com um trecho do que Lindbergh alegou ao protocolar o pedido. Lindbergh pede troca de relator no processo contra Eduardo Bolsonaro. Você está acompanhando na sua tela, ó. O relator, o líder do PT, disse que o relator designado, o deputado delegado Marcelo Freitas, União Minas Gerais, possui uma relação pública e notória de amizade e alinhamento político com o representado, conforme registrado em vídeos e discursos. Freitas já se declarou amigo de Eduardo Bolsonaro e proclamou fidelidade irrestrita ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, afirmando: haja o que acontecer, nós estamos com o governo do presidente Jair Bolsonaro. O partido ainda menciona declarações do relator defendendo a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e críticas ao STF. E o PT pede que outro deputado, entre os sorteados, assuma a relatoria. Nós vamos ver um trecho do discurso em que o relator pede o arquivamento do caso. Olha só. Não se pode reconhecer a nosso sentir, nem em tese, a configuração de quebra de decoro em condutas que se limitam ao exercício da liberdade de expressão e à manifestação de opinião política no contexto de debates internacionais. O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em foro estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e mais maduras do mundo. Em vista desses argumentos, respeitando opiniões em contrários, há que se reconhecer, nos termos apresentados pela Defensoria Pública da União, a inépcia formal da peça inaugural. Em conclusão, ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pelo arquivamento da representação proposta pelo Partido dos Trabalhadores em face do deputado Eduardo Bolsonaro. Sala do Conselho de Ética, em 8 de outubro de 2025, deputado federal, delegado Marcelo Freitas. Obrigado, senhor presidente. É isso, né? O deputado Marcelo Freitas, que é do mesmo partido de Eduardo, inclusive, ele já chegou a comentar o pedido de Lindbergh Farias, não? Ainda não, André. Eu vasculhei as redes sociais dele ali, várias delas, questionei a assessoria, mas nada, e a tendência é que realmente não comente por enquanto, ou que, se ele decida por se manifestar, faça isso na reunião do Conselho de Ética, que ainda vai tratar sobre esse assunto. Mas é importante a gente destacar que esse pedido do líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, ele foi feito à mesa diretora da Câmara dos Deputados, que tem ali o presidente da Casa, Hugo Mota, ocupando esse cargo mais alto de forma política. É uma manifestação política feita na Casa do Povo, que tem representações políticas. E isso é comum, isso não é de nenhuma forma um assunto estranho. Mas no regimento não há nenhuma previsão de que esse pedido precisa ser atendido justamente de forma política. Há, claro, uma previsão da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo, né? Mas aqui a gente está falando da Câmara dos Deputados, declarar alguma suspeição em algum caso. Deputados da base governista até chegaram a afirmar que esse seria um dos casos, porque a gente tem algumas declarações, alguns vídeos publicados em redes sociais de Marcelo Freitas ao lado de Eduardo Bolsonaro, os dois ali se tratando como amigos, mas essa troca de relator, inclusive usando esse argumento, já foi solicitada uma outra vez, não para a mesa diretora da Câmara, como
como é esse caso de agora, mas dentro do Conselho de Ética, que é onde esse processo contra Eduardo Bolsonaro acontece. Inclusive foi foi pedido para o comando do Conselho de Ética, antes mesmo da apresentação desse relatório de Marcelo Freitas, defendendo o arquivamento dessa ação que acontece no Conselho de Ética. Cabe a gente lembrar aqui, André, eu falei que o relator ele ainda pode se manifestar no Conselho de Ética, que isso é o mais provável de acontecer, porque nessa semana ele apresentou essa posição que ele tem nesse caso, mas o relatório dele ainda não foi votado, ainda vai ser discutido por esse colegiado. O Conselho de Ética tem uma reunião já marcada para a próxima terça-feira, ali o início da tarde da próxima terça-feira, mas o caso de Eduardo Bolsonaro não entrou na pauta e o que a gente tem já é uma perspectiva de no colegiado, dentro do Conselho de Ética, esse relatório pedindo o arquivamento do caso de Eduardo Bolsonaro será aprovado. E por que essa perspectiva? Porque a gente olha a composição do colegiado e por essa composição, pelo quadro partidário distribuído ali, pela posição histórica de representantes que estão ali dentro, a gente já consegue, claro, ter uma noção de qual posicionamento, de qual direcionamento eles tomam em determinadas pautas. Então, a expectativa comentada, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados é essa, que o relatório de Marcelo Freitas tem chance de ser aprovado justamente com esse pedido de arquivamento da ação que tramita contra Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o final de fevereiro deste ano. André? Pois é, Eduardo Bolsonaro, que vem fazendo ataques constantes nos últimos meses às instituições brasileiras, ele que chegou a dizer em uma das lives, em um dos vídeos que publicou na Rede X, que não haverá eleições em 2026 se o pai dele não concorrer ou se não houver uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ele chegou a dizer: não vai haver eleições no Brasil se não houver uma anistia ampla, geral e restrita, que significa livrar de todas as acusações e de todas as condenações o pai Jair Messias Bolsonaro, que foi condenado ali por tentativa de golpe de Estado e outros crimes também, a 27 anos e 3 meses de prisão. O Eduardo permanece nos Estados Unidos, apoiado por colegas ali, permanece também recebendo. Há uma tentativa aqui no Brasil de retirá-lo do cargo, de cassar o mandato de deputado federal, afinal de contas foi um deputado eleito por São Paulo, um dos mais votados inclusive, e neste momento está nos Estados Unidos e não está agindo como deputado federal, ele está agindo por uma outra causa, e a causa é, como mostram percepções obtidas por intermédio de pesquisas feitas nos últimos meses, é perceptível que Eduardo, a população vem percebendo que Eduardo vem agindo em causas próprias, em causas para defender familiares, defender o pai e se defender também de acusações e de problemas que possa ter. A gente tem ministro do STF com sanções impostas pelo governo norte-americano, Lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes, que impõe a ele uma série de restrições, assim como a mulher dele também, e a outros ministros aqui no Brasil. O fato é, a justiça deve ser feita, esses processos vão seguir. De um lado, a oposição tenta conseguir a cassação dele, de outro lado, apoiadores, gente do partido dele, naturalmente também, tenta fazer com que ele permaneça no cargo de deputado federal, como é o caso do relator que está no caso e pediu o arquivamento, que é do PL, o mesmo partido dele. É natural que esse relator votasse por mantê-lo no cargo. A gente vai aguardar e vai trazendo para vocês aqui todos os desdobramentos desses acontecimentos. E hoje também, de ontem para hoje também, está sendo um dia bastante movimentado. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, também apresentou um projeto de lei para dobrar os impostos sobre apostas online. A proposta eleva a alíquota de 12% para 24% sobre a receita bruta das bets. Aqueles joguinhos lá, de telefone, que as pessoas vão apostando, o que tem tirado o sono de muitas famílias. Gente que recebe um salário mínimo, tira da geladeira para colocar no joguinho. Muita gente que tem poucos recursos
acaba gastando. Enfim, metade desse valor aí das bets, né, vai ser destinado à Seguridade Social e a outra metade a finalidades que já estão previstas em lei, de acordo com o que estabelecem as normas aqui no país. Também nós separamos uma arte com um trecho da justificativa de Lindbergh Farias, né? O petista afirma que essa proposta de lei aumenta a tributação brasileira sobre as bets a um patamar, veja bem, a um patamar mais elevado do que a média das demais atividades, o que se justifica pelo fato de as bets serem uma atividade nociva à saúde e à economia familiar. Lindbergh afirma também que mesmo com o aumento proposto, a alíquota cobrada aqui no Brasil, né, ela fica abaixo da alíquota de outros países, como França e Alemanha. Quer dizer, mesmo a gente aumentando aqui, ainda assim ficaria mais baixo do que em outros países. Esse projeto, assinado por 64 deputados do PT, vem logo depois de uma medida provisória do IOF ter perdido a validade sem votação no Congresso Nacional, o que pode reduzir em até 35 bilhões de reais a arrecadação do governo federal até 2027. Ô Luciene Landim, esse projeto acaba sendo, de uma certa forma, uma compensação, né? Sem dinheiro no caixa, o governo não consegue governar, que é o papel dele, e essa alíquota do IOF, esse aumento do IOF, seria um dinheiro para fechar as contas, né? Seria, André, a gente está falando aqui de uma alternativa justamente porque o governo teve essa derrota imposta na medida provisória que criava justamente alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A gente lembra todo aquele impasse que teve quando o governo decidiu aumentar essas alíquotas do imposto, né? A Câmara dos Deputados chegou a derrubar, então o governo decidiu propor essa medida provisória em junho, com alternativas para aumentar o caixa em compensação de uma forma que não fosse justamente a alta desse imposto. A gente teve então a derrota imposta ao governo e agora a base governista e até mesmo integrantes do próprio governo do presidente Lula articulando propostas para compensar, para fazer essa compensação e tentar inflar o cofre público no próximo ano na falta dessa MP do IOF. A gente tem então uma das medidas, justamente esse projeto de lei apresentado, encabeçado pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, mas assinado, como você bem destacou, por mais de 60 deputados. E é um tema bastante semelhante ao que já constou nesse texto da MP do IOF, quando ela ainda existia no Congresso Nacional, né? Lindbergh Farias usou como argumento nesse projeto de lei que a tributação de bets em outros países hoje, como na França e na Alemanha, por exemplo, ou supera ou chega perto ali da margem de 50%, bem maior do que acontece no Brasil. Então, só para a gente lembrar o que aconteceu com essa MP do IOF, né? Mais especificamente nessa semana. O governo Lula esperava a aprovação desse projeto e quando o presidente da República edita uma medida provisória, aquela medida ela tem aplicação imediata quando é publicada no Diário Oficial da União, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, justamente para que não perca a validade. E o prazo dessa MP do IOF era justamente 11 horas da noite e 59 minutos da quarta-feira, dia 8 de outubro. A Câmara dos Deputados chegou a deixar essa matéria para pauta no último dia, mas uma articulação ali da oposição e do Centrão aprovou uma retirada de pauta, um requerimento para retirar esse assunto de pauta. Então, essa MP saindo da pauta da Câmara naquele dia, que foi na quarta-feira, não haveria possibilidade de ser retomada em outro dia, justamente porque aquele era o último dia possível de votação desse texto. Então, foi dessa forma que o governo Lula teve essa derrota imposta na MP do IOF. A gente teve, inclusive, uma troca de culpa, né? Integrantes do governo Lula chegaram a acusar o governador Tarcísio de Freitas de articular contra essa medida por uma questão eleitoral, porque aumentaria o caixa público justamente em 2026, que é o ano que
a gente vai ter eleições presidenciais no país, e o argumento utilizado nessas acusações foi justamente o de que Lula poderia usar esse dinheiro que poderia, que entraria a mais no caixa público para se beneficiar de certa forma, usando as ações do governo em caráter eleitoral. Tarcísio de Freitas foi inclusive a público, usou as redes sociais dele ali para desmentir, dizendo que estava sendo alvo de uma campanha difamatória coordenada pelo PT. Então a gente ainda teve essa situação de troca de culpa, um tentando culpar o outro pela MP como todo, inclusive isso antes da derrota até, e a gente teve também a fala do presidente Lula dizendo que quem perde não é ele, que quem perde é justamente o povo brasileiro. A gente teve uma alegação de integrantes do governo, inclusive, falando que era uma questão de justiça tributária, que ia aumentar o imposto de quem ganha mais no país para beneficiar quem ganha menos, fazer uma regra mais justa, mais equilibrada, mas essa foi a situação, uma derrota imposta pelo governo na MP do IOF, e agora a gente tem nomes ligados a Lula tentando emplacar algumas alternativas para compensar justamente esse impacto que o governo tentava não ter nas contas no ano que vem, e esse projeto retomando então um tema muito semelhante, que é o de aumento na tributação de bets, André. Pois esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, naturalmente, nas próximas semanas, nos próximos dias, né? E aumentar o imposto das bets aí, que para muita gente é uma diversão quase que inofensiva, a pessoa brinca um pouquinho ali, aposta ali R$1, eu não sei quanto é que pode apostar no máximo, nem no mínimo, eu não faço a menor ideia. Mas você que está acompanhando a gente, você é a favor de aumentar o imposto sobre as bets, essas empresas que geralmente não são daqui, não são brasileiras, e que ganham milhões e milhões de reais aqui, de dólares e tudo, aqui no nosso país, e levam para fora, tudo às custas de gente que fica ali apostando, muitas vezes adolescentes, pessoas que às vezes caem em golpes, acham que vão ganhar, porque geralmente essas apostas, de um modo geral, são feitas para a pessoa perder, né? Eles não vão criar uma aposta para você ganhar, que se todo mundo ganhar não tem como dar certo, acaba que a banca acaba levando.